Olá a todos, todas, boa noite, boa tarde, bom dia. A gente nunca sabe a hora que está começando aí, né? Você está assistindo mais um Papo de Editora aqui na Tagore Editora com um convidado, como sempre, muito especial. Olá, Universo Retraído, seja bem-vindo. Então, hoje a gente vai, Anchieta Livro, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar com uma pessoa que para mim é extremamente especial, que é o Edmilson Caminha. Na verdade, eu herdei essa amizade, né, do meu pai, do meu querido pai, que é editor também, e acabou que eu tive o prazer de conviver muitos anos com o Edmilson Caminha, que é um escritor que eu admiro muito. E ele é um escritor vamos dizer assim, de uma variedade de maneiras de ver o mundo literário, que eu acho que vocês vão perceber aqui comigo. A gente vai esperar ele, né, entrar ali mais ou menos. O Anchieta, grande Anchieta, grande abraço e admirador do Edmilson, né? E o Anchieta é também parte desse mundo do livro, né, Anchieta? Nos nossos lançamentos, Olá, Luau. E o que eu ia falar é que é engraçado que conversar com o Edmilson é uma coisa que para mim é tensa e para mim traz aquela frase super clichê. Vou dizer que é um clichê, mas é o sei que nada sei. Porque o Edmilson vai do sagrado ao profano, do culto ao ignorante, e ele fala de todas as matizes do mundo literário. Então, Lau, seja bem-vindo aí também. Então eu fico sempre como é que eu posso dizer, bem tenso para falar sobre ele, porque na verdade a gente vai falar sobre um livro que é o último que a gente publicou dele, que é A Solidão no Programa do Jô, que na verdade é um livro de contos sobre literatura e sobre várias coisas, são crônicas na verdade. Mas eu também tenho outros livros, o Edmilson é um grande conhecedor do Drummond, né? Então, isso aqui é um livro que ele fez em comemoração dos 30 anos, né, de falecimento do Drummond. É outro sobre as aventuras dele, que ele é um grande viajante, né, gosta de viajar e fazer crônicas de viagem com a mala na cabeça. Esses dois aqui foram publicados lá pela editora do meu pai, lá na Tesaurus Editora. E esse aqui é o livro que nós publicamos e que está na Escritores Brasileiros hoje, que você quiser pode adquirir. E o que é legal, né, do Edmilson aqui é sempre uma aula. Para mim, o Edmilson ele significa caneta. E eu uso uma frase que é do Drummond, que é: lutar com palavras é a luta mais vã. Mal acabo, já rompe amanhã. Ana Maria, seja bem-vinda. Ana Maria oi Sara, tudo bom? Seja bem-vinda também. Ana Maria é a esposa aí do Edmilson. Não sei se a gente vai entrar pelo celular dele ou não, mas vamos esperar eles se conectarem aí com a gente. E aí que eu tava falando, eu acho engraçado que o Edmilson, desde que eu era pequeno tal, eu vinha e via o Edmilson toda vez que ele ia para a editora, né, principalmente na Tesaurus, eu via ele sempre com um livro, nunca deixou de vir um livro e um lapisinho, normalmente era desse tamanho aqui assim. E ele ficava lendo e fazendo anotações. Depois de muitos anos, é que ele me falou que tudo que ele via nos livros ele anotava e fazia mais ou menos um compilado de todas as frases, coisas interessantes, erros de livro, e todos os livros dele eram anotados. Vocês vão ver aí, a gente vai dar uma entrada na casa do Edmilson, né? E para poder dar uma fuxicada ali na estante dele, mas uma coisa que eu acho super interessante também é que a gente foi se conhecendo na medida do tempo e cada vez eu fui admirando mais. Edmilson,
É cearense, de Fortaleza, tem mais de 10 livros publicados, é um dos grandes conhecedores do Drummond, também faz parte do PEN Clube do Brasil e da Academia Brasiliense de Letras aqui de Brasília. Ah, a Ana Maria tá falando, Taguari, aceite, vou aceitar agora, peraí, só um segundinho, Edmilson, seja bem-vindo. Carol, a Carol Caminha, seja bem-vinda, Carol. A Vers, obrigado por você estar sempre aqui com a gente. E hoje você vai conhecer uma pessoa extremamente especial. Edmilson, seja bem-vindo. Ué, a gente não vai estar lá na tua, a gente não vai estar lá dentro do teu esconderijo, dentro do meio dos teus livros, não, hoje? Não, Tagore, porque por uma questão técnica, porque a luz não ficaria boa. Então eu conto com a consultoria técnica de Ana Maria, que me orientou aqui, disse, não, esse lugar aqui fica melhor. Então eu estou na sala aqui do meu apartamento. Mas os livros estão aqui pertinho, estão aqui ao lado. Ah, fantástico. Edmilson, seja bem-vindo. Olá, Isabel. Olá, Ana. Sejam todas bem-vindas. E hoje a gente tem aqui essa presença especial com o Edmilson no nosso papo de editor. Né, Edmilson, eu estava antes de você entrar, eu fiz questão de entrar um pouquinho antes e ficar falando de você. Eu sei que ficar falando aqui não quero puxar saco, mas você é um dos caras que eu mais admiro nesse mundo do livro e principalmente aqui em Brasília. Edmilson, tá cortando um pouquinho aí Tá. o teu. Não, e eu estou ouvindo você mal, agora. Está picotando o seu som. Eu estou ouvindo mal. É interessante, porque a gente tem que dar uma olhada. Eu não sei, gente, me fala aí, o problema é com o Edmilson ou é comigo aqui? Me dê uma ajuda aí. Porque, Edmilson, a gente Está pode ver. picotando Você aqui tá, o você som tá dele. perto aí da sua internet? Sim, Ó, sim, estou. então tá bom. Beleza, então vamos para o nosso papo. Edmilson, então o que eu tava falando para todo mundo, né? Que a gente se conhece, eu tive a oportunidade de herdar a sua amizade e a amizade da sua família, né? Porque, na verdade, essa nossa amizade eu tenho que agradecer ao meu querido pai, que, né, me colocou ao seu contato. E eu estava achando interessante, Edmilson, que essas conversas que eu estou tendo, né, com vários autores, eram mais ou menos que a gente teria em saraus, né, de encontros literários, que, por exemplo, Drummond fala, né, que o próprio, como é que chama? Que vários outros escritores falam, que se reuniam para conversar, para recitar poesia, para falar sobre literatura, né? E eu acho que agora aqui é o nosso espaço, né, de falar na internet com essa pandemia. Eu acho que esse canal se abriu e eu fico muito feliz de poder compartilhar com quem está aqui com a gente hoje aqui nesse canal, compartilhar você com todo mundo. Porque eu tenho esse prazer de conhecer grandes personalidades da literatura. E eu acho que esse papo de editor também é para isso, para compartilhar essas grandes figuras que eu tive a oportunidade de conhecer e que eu acredito que você tenha, e que eu acho que vão encantar também todo mundo. Edmilson, e a gente está aqui para falar um pouquinho do teu livro, A Solidão no Programa do Jô. Eu já mostrei outros livros que eu tenho aqui, que é aquele do Drummond que você fez com comemoração dos 30 anos, né? Com o da Mala da Cabeça também, que eu acho fantástico e também publicado lá pela Tesauros. E o que eu queria que você começasse a falar, o porquê da escolha do título A Solidão no Programa do Jô. Agora, boa noite a todos os amigos que partilham conosco neste momento de um prazeroso bate-papo. Eu acho, Tagore, que dos grandes prazeres da vida é conversar. Eu adoro conversar, até porque essa é uma característica muito própria dos cearenses. O cearense adora conversar. Eu gosto muito de conversar. Eu detesto discutir, brigar, detesto. É uma coisa extremamente desagradável para mim bater boca com alguém.
Agora, conversar é uma maravilha, é uma coisa realmente muito prazerosa. Então, é uma alegria muito grande para mim, agora estar com você. E eu faço questão de dizer, Tagore é amigo de mais de 30 anos. Eu conheci Tagore menino. O Tagore era uma criança, porque eu fui editado em Brasília, meu primeiro editor é um homem que faz parte da história da cultura de Brasília e da história de Brasília no seu sentido mais amplo, que é o meu querido amigo, por quem eu tenho uma grande admiração e grande respeito, Vitor Alegria. Então, quando eu ia à Tesauros Editora, ali no setor de indústrias gráficas, sempre estava o menino Tagore, este jovem senhor que nós vemos hoje aqui conosco, o Tagore menino. Ele já acompanhava o trabalho do pai. Ali, Tagore, nasceu o editor Victor Tagore. Você nasceu ali, porque você já demonstrava paixão, interesse, fascínio por esta belíssima arte de fazer livros. É uma dos ofícios mais belos da humanidade, é o seu, Tagore. Fazer livros. Que coisa pode haver de mais importante, de mais belo para a humanidade do que fazer livros como você os faz, com tanta competência, com tanto bom gosto, com tanto talento. Então, eu conheço o Tagore menino, né? Hoje, o marido da Thaís, o pai da Luísa, do Vinícius, eu acompanhei toda essa história de vida do meu amigo Tagore. Tagore, antes de falar sobre o livro que você pede e que foi editado pela Tagore, né? Ficou uma edição tão bonita, todo mundo elogia, todo mundo tece comentários, ficou linda a edição muito bem cuidada, a edição com muito bom gosto, né? Antes disso, Tagore, eu gostaria de falar, você fez uma alusão, antes de nós entrarmos aqui no ar, você fez uma alusão ao fato de me ver, você tem uma memória muito boa, Tagore, porque você era menino e você se lembra de que eu ia à editora sempre com um livro à mão. Sempre. O Tagore, ainda hoje é assim. Eu sou incapaz de sair da minha casa para algum compromisso que não seja com um livro. Por quê? Porque é natural que haja atrasos. Então, por exemplo, quando eu ia à Tesauros Editora, o seu Vitor poderia estar tendo de tomar providências de última hora e a nossa reunião atrasava uns 30, 40 minutos. Agora, isso para mim não era problema nenhum. Por quê? Porque eu estava com um livro. Eu ficava lendo enquanto aguardava a nossa reunião. Então, a primeira sugestão que eu dou às pessoas que gostam de ler é esta: saia sempre com um livro. Se você vai ao consultório do dentista, ao consultório médico, se você vai ao banco, esteja sempre com um livro à mão. Porque aquela espera que para muita gente é uma coisa tediosa, é uma coisa aborrecida, para o leitor não é. Pelo contrário, eu confesso a você, Tagore, que às vezes eu até gosto. Até gosto de esperar, porque eu estou ali entretido com a minha leitura. Eu me lembro a um grande bibliófilo brasileiro, Tagore, que é uma espécie de patrono de todos nós que temos a paixão dos livros, que era José Mindlin. Né? José Mindlin faz parte da história da literatura brasileira, era um homem refinadíssimo, um intelectual. Da indústria brasileira também. Isso, e era um homem muito rico, né? Era dono da Metal Leve, né? De uma indústria de ponta do Brasil. Então, o José Mindlin, ele, durante uma certa época na vida, ele foi secretário da Ciência e da Tecnologia do governo do estado de São Paulo. Então, ele disse que vinha a Brasília para reuniões com ministros. E ele, então, ficava na sala de espera e, muitas vezes, havia um atraso de horas para ele ser recebido pelo ministro. E aí as secretárias chegavam para ele e diziam assim: doutor Mindlin,
olhe, o ministro pede desculpas ao senhor porque ele teve de ir a palácio para um encontro com o presidente e o senhor já faz mais de 1 hora que está esperando. Ele disse, minha filha, eu estou adorando, porque eu estou lendo. Tá ótimo, deixe ele lá com o presidente. Para mim tá ótimo, eu lendo. Então ele diz que leu os ensaios de Montaigne, todos, na antessala dos ministérios em Brasília. Ele dizia, olha, aquilo para mim era uma maravilha, porque em vez de eu estar olhando para o teto, olhando para os pés, eu estava lendo Montaigne. Então é uma sugestão que eu dou para os leitores. Saiam sempre com um livro em mão. E a segunda, aproveitando a oportunidade, Tagore, é a seguinte: leiam sempre mais de um livro ao mesmo tempo. É outra boa sugestão, Tagore. Eu sempre leio 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma leitura descansa da outra. Eu sempre leio, Tagore, um romance, um livro de poemas, um livro de contos, um livro de crônicas e um livro de história. Então, quando a leitura daquele romance está começando a me cansar, eu passo para o livro de contos. Quando aquela leitura dos contos já começa a pesar, eu passo para o livro de história. E assim eu vou lendo 5 ou 6 livros ao mesmo tempo. Isso funciona, Tagore, funciona. Então, você vai levando várias leituras ao mesmo tempo. Tagore, a minha média de leitura ao longo da minha vida são mais ou menos 60 livros por ano, o que dá 5 livros por mês e, portanto, mais de um livro por semana. E as pessoas dizem assim, bom, primeiro deixa-me dizer, há pessoas que leem muito mais do que eu não sou exemplo, não. Há pessoas que leem muito mais. Eu estou citando o meu exemplo. São 60 livros por ano em média, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, o que dá uma média de mais de um livro por semana. Por quê? Porque eu leio 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. Eu vou levando aquelas leituras simultaneamente. Então, é assim que eu acho que se forma o leitor. E eu gostaria, Tagore, em homenagem a você, meu fraterno amigo, de mostrar uma coisa. Tagore, eu nunca mostrei isso para ninguém. Nunca mostrei isso para ninguém. É esta agenda aqui, uma agenda tão velha, tão velhinha e já tão assim maltratada pelo tempo. Tagore, aqui desde 1980, portanto, há 43 anos, eu comecei a anotar todos os livros que eu leio durante o ano. Desde 1980, eu anoto o título do livro e o autor. Por quê? Porque eu quero ter uma ideia das minhas leituras. Eu quero ter esse registro do que eu li. Eu comecei a fazer isso em 1980, portanto, aos 28 anos de idade. Eu poderia ter começado bem antes. Eu me arrependo de não ter começado a fazer essa anotação antes, porque eu sou um bom leitor desde os 10 anos de idade. As mais remotas lembranças que eu tenho da leitura são dos meus 10 anos. Então, dos 10 anos de idade para cá, eu já poderia ter feito isso, mas só aos 28 anos de idade é que me ocorreu essa ideia. Por quê, Tagore? Porque os livros que você lê, Tagore, eles são um retrato de você. Você pode ser compreendido pelas atitudes que você toma, pelas obras que você fez, até pelos livros que você escreveu. Mas você também pode ser compreendido pelos livros que você leu. Uma biblioteca é o retrato do dono da biblioteca. Ali estou eu, ali estão as minhas preferências, as minhas escolhas. Então, a biblioteca é o retrato do seu dono, né? Ele se revela nos livros que guardou ao longo da vida. Então, Tagore, eu poderia dizer para você, por exemplo, Tagore, com a mais absoluta certeza, que em 1994, eu li 48 livros.
em 1994, portanto, abaixo da média, né? Abaixo da média, Não, é porque teve 48 livros. Copa. É porque teve Copa do Mundo, o Pode Brasil ter foi sido, campeão e você ficou exatamente. nesse tempo, não deu para Pode ter ler. sido. Aí, se você perguntar qual foi o último livro que eu li em 1994, eu lhe digo de imediato, foi Foi um Nelson livro de Rodrigues. um livro de contos chamado O Ladrão de Sonhos, de Ivan Ângelo. E se você me perguntar qual foi o livro número 13 que eu li em 1994, eu lhe digo agora, foi O Papel do Jornal, do jornalista brasileiro Alberto Diniz. Então, isto aqui é a minha vida de leitor está aqui. Né? Então, eu faço isso porque eu quero ter ideia de quem eu sou como leitor. Né? Então, a minha vida de leitor está nesta agenda. Eu nunca tinha Edmilson. mostrado isso para ninguém, tá? Pô, Agora, eu acho que verdade, verdade. Nunca só a Ana mostrou mesmo Maria aí, ó. sabe disso, desse cuidado que eu tenho em anotar. Não é que eu, Tagore, tenha aquela preocupação de dizer assim, mas está chegando o fim do ano e eu só li 42 livros, eu preciso ler mais. Não é isso, não. Porque leitura é, sobretudo, um prazer, Tagore. Tagore, você como editor sabe disso. Leitura é prazer, não pode ser obrigação, não pode ser castigo. Nisso a escola peca muito, a escola brasileira peca muito. Eu acho que a escola brasileira faz milhares de crianças terem aversão à leitura e às vezes até ódio à leitura. Ô, Porque Edmilson, os professores não sabem trabalhar, não sabem trabalhar os e livros. você pode falar isso porque você viveu isso, né? Exatamente, Como exatamente. professor de literatura, por mais de uma Exatamente. década. Exato. Tagore, agora entrando na pergunta que você me fez, depois dessa longa digressão, falando agora sobre A Solidão no Programa do Jô, que é o meu livro mais recente, editado por você, eu, quando escrevo, Tagore, eu procuro despertar a atenção do leitor para aquilo sobre o que eu estou escrevendo. Então, Tagore, um elogio que me agrada muito. Eu sou honesto bastante para fazer essa confissão. É um elogio de que eu muito gosto, é quando alguém, um amigo, diz para mim o seguinte, Caminha, rapaz, todo artigo que você escreve sobre um livro me dá vontade de ler aquele livro. É exatamente isso que eu quero, Tagore. É exatamente. Isso era um comentário que eu ia fazer. É despertar o interesse das pessoas por aquilo. Então, eu fico muito satisfeito quando eu ouço de amigos meus e até de leitores que eu não conheço que me escrevem e digam assim, olha, eu li aquele livro por causa do seu artigo, porque você contou uma história tão boa daquele livro que eu disse, não, eu vou ler esse livro. Pois, rapaz, aí eu atingi o meu objetivo. Porque é exatamente isso, é despertar o interesse das pessoas. E é uma coisa, né, Edmilson, que você tem, que eu até anotei para a gente falar, que é uma das coisas que eu vejo quando a gente te lê, né, é que você também tem o teu raio de leitura, né, é muito grande. Então você lê de vários autores que não são conhecidos que não se foram falados no colégio, que não são falados na grande mídia, nem são falados, nem estão em muitas vezes nem estão em grandes livrarias. Você e aí vem, né? Eu acho que vem já do Palavra do Escritor, né? Que depois você fala um pouquinho dessa tua história, que eu acho que faz parte, né, desse teu caminho em construir pontes entre escritores, né? De falar de escritores, de se conectar com escritores que a gente não tem conhecimento. E até das suas crônicas aqui, você escolhe 10 livros, né? Porque te perguntam tal, quais são os 10 livros. E que são livros que as pessoas não têm noção e que você coloca eles lá em cima. É verdade. É verdade. Tagore, essa crônica, eu devo a um amigo de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ele é dono de um sebo em Belo Horizonte. E ele, uma vez, me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim, Caminha, assim como nos antigos LPs, né, os antigos discos de vinil, os bolachões,
você tinha o lado A e o lado B. Caminha, eu vou lhe fazer uma proposta. Quais seriam os 10 livros da literatura brasileira que você poria no lado B? Porque supõe-se que o lado A seja o lado mais importante. Então, o lado B seria, digamos, o segundo time. E eu achei essa pergunta dele interessantíssima. Em vez de responder ao Roniel particularmente, eu vou escrever sobre isso, respondendo a pergunta dele. Quais são aqueles 10 livros que estão no lado B, portanto, são menos lidos, são menos conhecidos? E essa crônica, o Tagore, rapaz, você não imagina, ela repercutiu bem, porque muitas pessoas disseram: Caminha, eu procurei nos sebos, na estante virtual, aquele livro que você falou, de uma escritora do Ceará, e adorei o livro, comprei e gostei, nunca tinha ouvido falar desse livro. Então, agora a missão do escritor é essa, eu acho. Uma das missões do escritor é despertar nas pessoas a paixão pela literatura. E eu acho, Edmilson, eu vou só citar o primeiro que você cita, porque eu acho que a gente está na época do Torto Arado, né? Do que está fazendo super sucesso aí. E você cita um sucesso danado. O Bom Crioulo, né? Que está dentro da temática, não é verdade? Que é uma coisa interessante. Então, gente, já fica aí uma dica do Edmilson de leitura para quem quiser, e vocês vão se surpreender. E o Edmilson também é o seguinte, ele também não fica só no Brasil, né? Porque não sei se vocês sabem que ele é um grande conhecedor do Lewis Carroll, né, do Alice do País das Maravilhas. Eu tive a oportunidade aí de ler coisas sobre isso, de participar de palestras sobre o Edmilson. E aí, Edmilson, eu vou fazer uma misturada aqui. E por favor, esteja à vontade. Eu não entendi, não sei se você se lembra que você me deu esse livro. E eu o li. Sim. E eu o li. Mas vou te ser sincero, não gostei desse livro, que o cara sofre mais do que sovaco de aleijado. Porque eu falei assim, pô, o Eterno Marido, né, Dostoiévski, eu falei, caramba, o que deve ser? E pensa no marido que sofre. Aí eu entendi, não sei se foi uma mensagem subliminar para mim, mas que depois eu queria que você entendesse. Então o Edmilson, ele anda pelo mundo da literatura, por todos os cantos. E não sei se as pessoas conhecem esse livro do Dostoiévski, mas também já fica uma outra sugestão de leitura para o Edmilson, que ele fez subliminarmente, né, para os maridos isso, aí da nossa live. o Tagore, o Dostoiévski, agora, há alguns seres humanos em quem eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus em certos compositores, em certos escritores, em certos pintores. Dostoiévski é um deles. Dostoiévski, ele sozinho salvaria a humanidade. Eu fico imaginando, Tagore, no dia do juízo final, se sobre a humanidade pesasse a espada do anjo vingador que estava suspensa sobre a nossa cabeça por um fio e prestes a se romper ao menor toque, e na hora em que o homem seria condenado à danação eterna, um anjo diria para Deus assim: Senhor, entre eles estava Dostoiévski. Aí Deus diria: então vocês estão perdoados. Pronto, é essa a ideia que eu tenho de Dostoiévski, de Johann Sebastian Bach, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de Van Gogh. Então, aliás, interessante, você falou com a mala na cabeça, que é o meu livro de viagem. Você sabe que se você chegar, o Tagore, à Holanda e falar Van Gogh, eles não têm ideia do que você está falando. Eles não entendem, porque para eles a pronúncia não é essa. O Gogh, como nós pronunciamos, eles pronunciam Ror. Então é Van Ror. Eu me lembro que Ana Maria e eu, nós fomos visitar o Museu Van Gogh, que é um museu belíssimo, moderníssimo, parece um projeto de Oscar Niemeyer. E eu perguntei a uma pessoa, nós não estávamos conseguindo chegar ao museu, e eu perguntei
perguntei em inglês onde era o Museu Van Gogh. E ele não entendia o que é que eu queria dizer com Van Gogh, né? Porque para eles é uma pronúncia absolutamente estranha. Mas Van Gogh, como nós dizemos, ou Van Gogh, como dizem os compatriotas dele, é outro gênio da humanidade. Então, estas Edmilson, pessoas nos salvam. Agora deixe-me fazer uma observação que é muito importante, eu faço questão absoluta de deixar isso bem claro. Quando eu sugeri a você, Tagore, a leitura de O Eterno Marido, do Dostoiévski, foi pela agudeza com que o Dostoiévski mergulha na condição humana, na alma humana. O Dostoiévski, como poucos escritores na história da humanidade, eles perceberam o que é o homem, quais são as coisas que definem a condição humana. E uma delas é exatamente o que o Dostoiévski mostra em O Eterno Marido. E aí eu só quero deixar bem claro o seguinte, quando você falou o seguinte, é uma sugestão para os maridos do grupo, mas que fique bem claro o seguinte, a história do Eterno Marido é uma história que não diz respeito a nenhum de nós, porque o que me impressiona na história do Eterno Marido, Tagore, é como Dostoiévski ele teve a lucidez, a agudeza de perceber, Tagore, o seguinte, que há homens, Tagore, que nasceram para ser traídos. É isso que mostra o Eterno Marido. E este título, por sinal, eu não sei se o título original em russo é exatamente este, mas se não for, em português ficou belíssimo, porque é o Eterno Marido. É a história de um cara, Tagore, você bem se lembra, que é traído pela mulher, chega a ter até a mulher chega a ter até um filho com outro cara, e o Dostoiévski diz o seguinte: se esse cara se casasse 10 vezes, ele seria traído 10 vezes, porque a vocação dele era ser traído. Então, este é o eterno marido. Agora, Tagore, para um escritor perceber isso, é muita sutileza. É preciso você compreender muito a condição humana para saber que há homens assim. Há pessoas que são traídas, e esse tema me fascina porque diz muito, tem muita relação com psicologia, com psicanálise. Agora, você sabe disso. Há homens que são, homens e mulheres, mas já que nós estamos falando no eterno marido, vamos ficar só nos homens. Eles são traídos até porque eles criam as condições para ser traídos. É como se o cara estivesse cumprindo um destino. Então, este é o Eterno Marido do Dostoiévski. É uma pequena obra-prima. É uma pequena obra-prima. É uma novela, é uma história que não tem a dimensão de um romance. Mas agora ali existe tanta humanidade, há tanta presença do ser humano ali. E sobretudo, porque Tagore trata de um tema que diz respeito do ser humano, que é a relação com o outro, né? É a relação da pessoa com o outro, da mulher com o outro, do homem com o outro. Então, é uma pequena obra-prima. Eu agradeço você me dar a oportunidade de falar sobre Dostoiévski, porque Dostoiévski era um gênio, era um homem, Tagore, que valeria sozinho por uma literatura inteira. Se a literatura russa, que é uma das literaturas mais ricas da humanidade, se você chegasse para um russo e dissesse assim, me diga uma coisa, quais são os escritores da literatura do teu país? Aí o russo diria assim, rapaz, é só um, nós só temos um escritor na literatura russa, que é Dostoiévski. Aí você dizia, ah, meu amigo, então não precisa de mais ninguém. Então essa literatura é riquíssima. Se nela só existe Dostoiévski, já é uma grande literatura. Né? Então, obrigado por você me dar a oportunidade de falar sobre esses homens que sozinhos, como eu disse, salvariam a humanidade. Ô Edmilson, e quem te conhece, né, sabe que você é um cara. Quem não te conhece te acha que você tá
num pedestal e etc. Mas você, ao te ler, vê que como você também é muito humano e traz o que eu acho também que o cearense gosta de falar. E também gosta de fazer troça, de fazer piada. E eu gosto quando você escreve, por exemplo, aqui do Ariano Suassuna, um dos... vou fazer um parênteses, calma. Você falou que uma das coisas sobre o Van Gogh, que você é Van Gogh, eu fui para a embaixada... Van Gogh. Van Gogh. Eu fui para a embaixada da Índia. É uma coisa meio gutural. Eles parecem que trazem um som lá do fundo da garganta, né? Ô, Edmilson, eu fui para a embaixada da Índia, todo crente, né? Pô, legal, Tagore. Fui fazer uma apresentação e não sei o quê. E aí fui lá, me apresentei para o embaixador. Qual é o seu nome? Tagore. Aí, prazer. E passou. Eu falei, poxa. Porra, nem vai falar sobre o Tagore e tal, o poeta. Aí passei, fiquei lá todo amuado. Falei, pô, que droga. Aí sentou do lado de um amigo meu, que era o indiano, que ia tocar lá na coisa. Falei, pô, eu falei que era Tagore. Aí ele falou, cara, esqueci de falar, porque não fala assim. Ele fala Tagur. Tagur. E ele olha aí, captou, olha que era muita interessante. gente e tal. Aí eu falei, é por isso. E o Tagore é Tagore. uma versão inglesa, né? Do olha nome aí, Tagore. do Tagore. Eu não sabia disso. Estou aprendendo agora. Estou aprendendo agora. Eu aprendi nesse dia da mesma forma que você aprendeu o negócio lá do Van Gogh, mas foi interessante. Aliás, Tagore, eu me lembro, Tagore, um elogio que você me fez, do qual eu muito gostei, quando eu te conheci. Não foi nem quando nos conhecemos, você já era aluno, Tagore, do ensino médio, né? Você já era um adolescente, que eu comentando com você lá na editora do teu pai, eu dizendo o seguinte, eu disse, Tagore, o seu nome rapaz, a homenagem a um grande escritor, né, da Índia, né, Rabindranath Tagore. Rapaz, que bonito você ter o nome em homenagem a esse grande nome da literatura oriental. E aí você me disse o seguinte, Caminha, você é a segunda pessoa que conhece o meu nome. A outra foi um professor que você teve, nunca me esqueci, o Feitosa. Se lembra disso? Me lembro. E ainda, até hoje, eu conto essa história. Porque eu disse, ia para as aulas... Você é o segundo. Você é o segundo. O outro foi o Feitosa, que disse, olha, o seu nome é em homenagem a um grande escritor da Índia e tal. Eu achei interessante isso. Nunca me esqueci disso. E ele ainda recitou uma poesia, que eu até me lembro. Mas como eu não tenho ela... Ele recitou e eu nunca consegui achar essa poesia que ele citou da forma. E eu falei, cara, isso deve ter um livro que eu não tenho. E ele recita isso daí, é muito, muito interessante. O Feitosa foi um grandíssimo... grande professor. Grande professor de literatura. E que a gente professor. E que eu acho, né, Edmilson, que aí a gente volta um pouquinho sobre aquele assunto que você já falou um pouco, sobre essa coisa, né? Que a escola perdeu, né? Essa coisa, eu acho que a escola perdeu um pouco perdeu um pouco não, na verdade perdeu muito, vamos ser sinceros, né? Essa capacidade de encantar para a literatura, né? Precisa de um Edmilson Caminha, tá falando aqui em live e tal, para a gente poder trazer um pouco de coisas diferentes da literatura. E o que eu acho mais legal é o seguinte, que eu sempre digo, né, quando eu falo, conhecer a história do autor é uma das coisas que faz a gente se encantar pela literatura daquele autor, né? Daquela forma que, quando você entende... Porque a literatura também é um reflexo da própria vida, né? Claro. Da própria vida. Literatura, Tagore, literatura é vida. Literatura é vida. Verdade. Há uma frase, Tagore, muito boa, de um grande intelectual italiano, pelo qual eu tenho o maior respeito e a maior admiração, que é Umberto Eco. Então, Umberto Eco dizia o seguinte, quem não lê, vive apenas uma vida. Ele disse, quem lê, vive 500 vidas. E é uma verdade, porque literatura, literatura é vida. Então, quando você lê O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, quando você lê Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes, quando você lê O Eterno Marido, de Dostoiévski, ou Crime e Castigo, você está lendo histórias de vida.
Histórias que podem ser reais, podem ser fictícias, mas são histórias de vida. Então, aquilo enriquece, a literatura enriquece, Tagore. Eu Enriquece. nunca vi um livro que possa empobrecer o leitor. Eu não conheço. Os livros, por mais simples, por mais despretensiosos que sejam, eles sempre têm algo a dar. Eles sempre têm algo a acrescentar. E você disse bem, Tagore, a escola ela não tem cumprido esse papel. Porque é importante, Tagore, que você consiga despertar, e graças a Deus, Tagore, eu sou um abençoado, porque eu tive o privilégio de merecer na minha vida grandes professores da língua portuguesa, grandes professores de literatura que me inocularam esse vírus bendito, diferentemente desse outro que está aí, que é o vírus do amor aos livros, o vírus da paixão pela literatura. Né? É assim que o professor tem de ser. Deixa eu contar uma história para você, tá? Agora, eu tive um colega professor em Fortaleza, nós dávamos aulas juntos, o professor Valdir Sombra, grande professor de língua portuguesa e de literatura. E uma vez tinha uma janela, né, um horário vago entre uma aula e outra, e o Valdir Sombra estava dando aula. E eu, então, disse, eu vou ficar na porta do lado de fora. Os alunos não me viam, mas eu estava vendo o Valdir Sombra dando aula, que eu gostava muito dele. E ele estava lendo um texto de Mário Palmério, que é um grande escritor brasileiro, um romancista extraordinário, autor de Vila dos Confins, Chapadão do Bugre, tão pouco lido hoje. E o Valdir Sombra ele estava lendo um trecho do Vila dos Confins, do Mário Palmério. E nesse livro há uma personagem que é um cometa, como se chamavam os cacheiros viajantes de antigamente, uma personagem chamada Xixi Piriá. Era o nome da personagem. Era o apelido dele, Xixi Piriá. E o Valdir Sombra lendo o texto e os alunos em silêncio absoluto, porque ele era um ator, ele interpretava o texto. E num determinado momento, o Mário Palmério, ele diz, era uma fala direta, discurso direto, né, travessão, aí o narrador diz assim, lá vem Xixi Piriá. Quando o Valdir Sombra apontou, os alunos todos se voltaram como se o Xixi Piriá fosse entrar na sala de aula. Rapaz, isso é maravilhoso, esse é o professor, é aquele que faz o aluno viver a história. Né? Então, eu depois, quando terminei a aula, eu disse, Valdir, parabéns, você é um grande professor. Porque, rapaz, aquilo que os alunos fizeram, parecia que o Xixi Piriá ia entrar a sala dentro. Né? E é assim que o professor deve fazer. Né? Você pode, Tagore, como professor, transformar a literatura em algo fascinante ou em algo chatérrimo. Chatérrimo. Né? Então, é preciso saber inocular, principalmente no jovem leitor, na criança, no adolescente, né? Esse vírus da paixão pela literatura, né? Do amor pelos livros. Né, eu vejo assim, sabe, Edmilson, pelas experiências que eu estou tendo, né, de ir para a sala de aula, às vezes falar, né, com a meninada, eu vejo que essa coisa do vestibular destrói essa construção da literatura, porque você chega lá para apresentar alguma coisa diferente do que é dado para o vestibular e as crianças e a meninada não quer falar, fala, pô, para que é isso? Eu tenho que ler essas chatices que estão me pedindo agora aqui no vestibular. Tenho que fazer prova em cima disso. Não quero pegar outra coisa, não quero entrar nisso daí. E aí fica com aquela coisa, que a ligação com a cobrança, né? Aquilo que você estava falando, que é a ligação que tem que ser um prazer, passa a ser um dever. E aí você destrói todo esse ecossistema. Exato. Agora eu digo para você o seguinte, assim como tive o privilégio de ter grandes professores de língua portuguesa e de literatura, eu sempre tive, Tagore, lamentavelmente, maus professores de história. Agora, então, eu não gostava de história. Eu como aluno do colégio
do ginásio 7 de Setembro em Fortaleza, depois como aluno do Colégio Marista de Fortaleza, que eu sou ex-aluno marista e ex-professor marista, com muito orgulho, eu tenho muito orgulho, devo muito aos irmãos maristas. Então, Tagore, eu não gostava de história, porque os professores mostravam a história da maneira mais chata, mais cacete, mais aborrecida possível. Agora, você sabe quando é que eu me apaixonei por história? Quando fiz faculdade, saí, me tornei um profissional e hoje eu leio livros de história como eu leio romances. Eu acabei de ler um livro, Tagore, ligado à história de Portugal, interessantíssimo, que o padeiro que fingiu ser rei de Portugal. É a história verídica de um padeiro que se passou por ninguém menos do que Dom Sebastião. O Dom Sebastião, que havia desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, pois o esperado, porque se achava que um dia Dom Sebastião viria, apareceram vários... Isso, encoberto, apareceram vários falsos Sebastiões. E um deles era um padeiro. Eu li esse livro, tá agora encantado, como se eu estivesse lendo um romance. Por quê? Porque isso para mim se tornou um prazer. Agora, na história eu me lembro, tá agora eu tive uma professora que, em sinal de respeito, claro que eu jamais citaria o nome dela em Fortaleza, mas tá agora as aulas de história delas obedeciam a um único padrão. Ela entrava em sala de aula, aí digamos que a aula fosse sobre a Guerra dos 100 Anos. Então ela dividia o quadro em duas partes. Na primeira escrevia causas e na segunda escrevia consequências. Pronto. A Guerra dos 100 Anos se transformava em uma lista dupla de causas e consequências. Que coisa mais chata. Agora, bom professor, ele consegue transformar aquilo numa coisa interessantíssima, ele consegue despertar o interesse dos leitores, né? Então, eu acho que nós, professores, agora, temos essa missão, eu tomo isso como uma missão, de conseguir ganhar o aluno, conseguir transformar aquilo que você está mostrando em algo interessante. Porque senão, agora você perde o leitor. Você perde. Há pessoas que jamais lerão, porque na escola elas não transformaram aquilo em algo saboroso, em algo prazeroso. Né? É uma pena, agora. Eu acho lamento que muito. exatamente. E a história e a leitura, né, Edmilson? Eu estava até conversando com uma coisa sobre isso. História é um dos casos que você puxou que eu acho que fazem uma grande senão de todo o processo de conhecimento nosso. Há sempre duas histórias. A história dos perdedores e as histórias dos ganhadores. E aí, a história também mostra a liberdade que é escrever. Então, por exemplo, eu estava até conversando com outro dia, não sei agora, não me lembro agora que a gente estava falando, agora pode ser sincero. Eu estava conversando com alguém e aí você tem a coleção do Hélio Gaspari, que é a ditadura translocada, tresviada. Começa com a ditadura envergonhada, depois a ditadura escancarada, depois, se eu não me engano, são 5 volumes. Excelentes, excelentes. E você tem a do torturador, né? Que é hoje clamada aí loucamente, mas do Ustra, que também teve a sua oportunidade de colocar em livro para quem quiser ler e comparar, e poder comparar as duas histórias. E você tomar a sua consciência. A importância disso, claro. Isso às vezes não é dito, né? Eu aprendi uma história que era uma história onde nós somos filhos de cachorros. Né? O povo brasileiro, ele é um vira-lata. E isso sempre me incomodou. Quando eu tive a oportunidade também de virar gente e começar a ler pela minha própria cabeça, não tão cedo quanto você, eu vou te ser sincero que eu queria era jogar futebol até um certo tempo da minha vida. E aí eu fui conhecer Boris Fausto.
entendeu? Fui conhecer depois que eu acho que faz uma resgate fantástico, que é o menino do 1800, o Laurentino Gomes, que Laurentino faz Gomes. que faz um resgate histórico interessantíssimo. E aí você vai, tudo é leitura. E Edmilson, a gente está vivendo um mundo que sem a leitura e sem a reflexão que a leitura dá, vivemos um mundo de cordeiros sendo caminhando para as ondas e as marés que o Facebook, Instagram, Google querem nos levar. Tagore, esse seu comentário é muito oportuno por dar a oportunidade, Tagore, me dá o ensejo de falar, Tagore, sobre o papel, e aí, de certa maneira, eu vou puxar brasa para minha sardinha, o papel que cumprem os jornalistas, porque você citou dois nomes, pois é, você citou, exato, dois nomes de autores de obras históricas no sentido de obras sobre a história do Brasil, o Hélio Gaspari sobre a história recente, com os volumes dele primorosos sobre a ditadura de 64. E mais remotamente, sobre a época do Brasil colônia, sobre a escravidão, a independência do Brasil, que é Laurentino Gomes. São dois grandes jornalistas, Hélio Gaspari e Laurentino Gomes. Por que é que as pessoas gostam dos livros de Gaspari e Laurentino? Porque eles escrevem como jornalistas. Parece que você está lendo uma reportagem. Por isso que é gostoso, Tagore. Por isso que é agradável ler Laurentino. Por que é que o Laurentino Gomes vende milhares de exemplares dos livros dele? Porque são textos saborosos. Ele transforma aquilo em algo palatável, em algo agradável. Então, os jornalistas, eles têm esse grande mérito. Eles olham para a história com os olhos do repórter. É como se ele dissesse, eu vou fazer um trabalho de investigação sobre esta época da história do Brasil. Aí saem os livros de Hélio Gaspari, saem os livros de Laurentino Gomes. Então, os jornalistas brasileiros, eles cumprem um grande papel ao transformar a história do Brasil em um assunto interessante, em um assunto que desperta a atenção e o gosto das pessoas. Claro. Ô, Edmilson, e aí você fala isso aqui dentro, eu acho que agora eu já não me lembro mais como você fala sobre a importância, né, e aí você faz até uma certa crítica aqui ao novo jornalismo que existe hoje, que não tem mais estilo, né, você faz uma pincelada nisso daqui em uma das suas crônicas. E é engraçado, Edmilson, que você, ao falar sobre essa coisa da literatura e eu vou trazer agora para o meu mundo da edição. Você falou do Guimarães Rosa. Lembrei agora, eu estava com essa página separada aqui, porque eu acho que você deve receber, e você diz aqui, né, que você lê só um parágrafozinho, que você diz que todo mundo te pergunta, qual é o livro que você mais gostou, e que não sei o quê, e você já tem essas respostas prontas. Então, para que as pessoas não te perguntem isso, eu vou ler aqui, faz parte daquele do lado B, né, que você fala, que é assim, o meu amigo irmão, Roniel Oliveira, bibliófilo e livreiro de Belo Horizonte, começa a me dizer meu telefone. Se você fosse para uma ilha deserta, aí cai a ligação. Imagino a pergunta. Que livro você escolheria levar se tivesse apenas um? Não faço ideia quantas vezes respondi. Grande Sertão Veredas. Minha filha Ana Carolina quis saber há pouco. Quem me deu a melhor entrevista? Drummond. Qual é o romance de Machado de Assis que mais gosto? Quincas Borba. E o conto? A Missa do Galo. E aí, então isso aqui é para as pessoas já não te perguntarem essas coisas de sempre, né, Edmilson? Para quem tiver. Aqui eu acho, Edmilson, que tem uma escritora que segue muito as suas crônicas de leitura, que é essa Leiturana, e ela tem um blog, e eu vou pedir para você fazer um autógrafo de um livro desse daqui, que ela tem um blog, que eu acho que vai ser uma grande amiga literária e epistolar
com você, porque eu acho que ela segue muito o teu caminho, Edmilson, de escrever sobre escritores, escrever sobre esse mundo literário invisível, né, Edmilson? Claro, Tagore, e há um outro aspecto, Tagore, interessantíssimo. A literatura realmente é algo fascinante. Tagore, se você ler 10 vezes um mesmo livro, Tagore, serão 10 leituras diferentes. Você nunca ler de novo o mesmo livro. Isso é impressionante. Não é que o livro tenha mudado. Ele está lá, a história está impressa no papel há 20, 30, 40, às vezes até 200, 300 anos. Mas você mudou. Né? A mudança se operou em Isso é você. fantástico. Eu posso citar um exemplo. Eu Agora, também. isso a propósito do que você acabou de dizer. Se alguém me fizesse aquela clássica pergunta tão surrada, que livro você levaria para uma ilha deserta? A minha resposta seria Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Para mim, é o grande romance da literatura brasileira. Agora, é preciso, agora, antes de qualquer coisa, dizer o seguinte: isto é uma opinião minha. Cada pessoa tem as suas preferências, tem as suas escolhas. Longe de mim a ideia de querer polemizar e querer convencer alguém de alguma coisa. Eu até lembro, quando penso nisso, um grande cronista da literatura brasileira e grande romancista também, que foi Carlos Heitor Coni, que o Carlos Heitor Coni dizia assim: às vezes eu não concordo nem comigo mesmo. Ele dizia, eu às vezes não concordo. Imagine você querer convencer alguém de alguma coisa. O meu livro que eu levaria para uma ilha deserta seria Grande Sertão Veredas. Para outra pessoa é outro livro, claro, isso é muito bom, cada pessoa pensa, né, de uma maneira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu já li Grande Sertão Veredas 4 vezes. Li 4 vezes. E espero que Deus me dê vida e saúde para ler mais 10, mais 15 vezes. Agora, e eu evito dizer que releio o Grande Sertão Veredas. Eu não releio, porque cada leitura é nova. É impressionante. A 4ª vez que eu li Grande Sertão Veredas, agora há relativamente pouco tempo, agora, em um determinado momento, eu parei e disse assim: rapaz, esta frase aqui eu nunca me havia tocado como eu estou sendo neste momento. Agora eu estou entendendo isso aqui de maneira diferente. Foi a 4ª leitura que eu fiz. As 3 primeiras eu não tinha, por alguma razão, eu não tinha me deixado tocar por aquela frase de uma personagem do Riobaldo ou do Hermógenes, dita por Grande Sertão. Então, agora, a literatura é algo tão rico que cada leitura é uma nova leitura. Há um grande crítico literário norte-americano chamado Edmund Wilson, que dizia o seguinte: jamais 2 pessoas leem o mesmo livro. E isso é uma grande verdade. Ele diz, jamais 2 pessoas leem o mesmo livro. E eu digo, jamais a mesma pessoa lê 2 ou 3 vezes o mesmo livro, porque cada leitura é diferente. Isso é riqueza, Tagore. Rapaz, a literatura é algo muito rico, né? Porque cada vez que você lê Dom Casmurro, cada vez que você lê Quincas Borba, cada vez que você lê Memórias Póstumas, é um livro novo para você, porque você mudou, você viveu mais, você se tornou mais experiente, é outra leitura, né? Então isso é muito bom, tá? Oi, Edmilson, eu passei pelos 2, você falou, já passei. Eu não li várias vezes o mesmo livro, até pode ser sincero, foram poucos. Mas é sobre a primeira polêmica do livro que a gente mais gosta. Um amigo meu, um dia eu estava numa festa e a gente conversando, e ele falou assim: o livro da minha vida é A Montanha Mágica, Thomas Mann. Thomas Mann. E eu admirava o cara, eu falei, poxa, fui lá, comprei o livro. E achei engraçado que quando eu abri o livro, ele estava falando assim, o livro tinha, sei lá, deve ter 1000 páginas, não sei quantas páginas tem. É um tijolaço, um tijolaço, Aí eu li, esse livro não é para ser lido em 7 dias, nem em 7 meses, mas também para não ler, mas também não é para ler em 7 anos.
E eu tô quase chegando aos 7 anos, Edmilson, não consegui caminhar naquele negócio. Então, quer dizer, para que ele é fantástico, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ler, porque isso não se compete. E o livro que eu li 2 vezes, que eu li como 2 pessoas totalmente diferentes, foi Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Que quando eu li, eu chorei pelaquela tentativa dele de chegar ao máximo, né, de tentar voar diferente e etc. E depois, quando eu li pela segunda vez, eu vi a espiritualidade do livro. A espiritualidade das entrelinhas, que eu já não tinha lido quando eu era criança. É fantástico isso, o que é trazer. Claro. E aí, eu vou abrir aí, ó, o Anderson entrou, né? E eu vou abrir para as pessoas, coloquem aí os livros que vocês leram 2 vezes, Edmilson. Eu queria sortear um livro para quem está aqui com a gente, que você vai autografar. Não sei. Edmilson, falaram aí sobre geminiano. Uma coisa que eu queria te perguntar, qual é o seu signo? Ah, sim. Tagore, interessante. Eu não sou muito ligado à astrologia. Eu sou um fascinado pela astronomia. Acho que o cosmos é um mistério fascinante. Agora mesmo nós estamos com aquela missão. São vários países, mas a que mais me encanta hoje são os americanos em Marte, aquele Jeep robô e tal. Então, eu não sou muito ligado em astrologia. Minha filha, Ana Carolina, a Carol, ela tem Carol muita sensibilidade. A Carol estava aí agora. Tá, sim, ela está participando. Então, a Carol, eu não sou. Então, eu não me ligo muito nos signos do zodíaco, mas tenho de ser suficientemente honesto para dizer, Tagore, que eu me reconheço muito no meu signo, que é Libra. O meu aniversário é 27 de setembro, eu sou libriano. E Cosme e Damião. Isso, dia de São Cosme e São Damião. O que eu já li sobre o signo de Libra, eu me reconheço muito. O libriano é uma pessoa mais da paz, ela não gosta de confusão, ela não gosta de briga, ela gosta de sossego, ela é até comodista, de certa maneira. Eu me sinto muito libriano. Então, já que você fez essa pergunta, eu digo, sou do signo de Libra e gosto. Gosto disso porque eu acho que são pessoas mais tranquilas, são pessoas que não gostam de muita confusão, elas são mais contemplativas, mais recolhidas, né? Então, eu sou Então, o que você acha de sortear para quem tiver, para o libriano ou a libriana que falar que tem aí, o primeiro libriano que falar que tem aqui? Ok, porque agora. Falaram aqui, tem várias pessoas falando, Edmilson, olha, leram os Lusíadas 2 vezes, Dom Quixote. A Ana Maria, o Encontro Marcado. De quem é o Encontro Marcado, Ana Maria? Que eu não li. E deixa eu ver o que eu... Fernando Sabino. Ah, do Fernando Sabino, sim. Sabino. Ana Maria tem uma relação, né, especial com esse livro, não é? Sim, sim, claro. Né? Nós conversamos muito, tivemos muitas oportunidades de conversar com o Fernando Sabino sobre o Encontro Marcado. Conversamos muito com ele sobre esse livro, porque é um grande romance, né? Verdade. É o romance de uma geração. Né? O Encontro Marcado é o romance da geração a que pertenceu Fernando Sabino. Oi, Edmilson, e é muito interessante Fernando Sabino, aí eu vou falar para a Ana Maria que a minha filha começou, e eu acho que essa coisa para a gente chegar nesses clássicos, dos grandes estilistas dessa nossa língua portuguesa, a gente tem que ter fluxo de leitura. E eu sempre conversei aqui em casa para que eles tivessem fluxo de leitura. Então eu falei, lê tudo, do Diário do Banana, Harry Potter, lê essas coisas que tem agora, Meg Cabot, não sei o que tal. Lê tudo, esses estrangeiros todas. Porque depois que você pega um fluxo, é engraçado que como essas histórias, pops, você já imagina o final. E aí eu pensei, a minha filha, pai, eu tô achando meio assim, esse negócio. Eu falei, então eu vou te dar um livro, que esse é um livro especial, que é O Menino do Espelho. Que para mim foi outro livro que é encantador e ele faz parte, você vai falar, caramba, como a gente tem um escritor que escreve, né, que você fica achando que só estadunidenses ou ingleses, né, escrevem, ou franceses que escrevem de uma forma
por exemplo, nesse livro que são vários contos surreais e que acontecem. Depois que a minha filha leu, se apaixonou. E aí abriu as portas da literatura brasileira para aqui dentro de Isso, casa. Tagore, o exemplo que você está dando é excelente pelo seguinte, Tagore, na escola, nós temos de começar por Fernando Sabino, por Rubem Braga, por Vinícius de Moraes. Nós temos de começar por eles. A literatura na escola brasileira ela está de cabeça para baixo. Você, Tagore, é um grande editor. E você certamente não viveu a época que eu me vou referir. Na década de 1970, uma editora brasileira, a Ática, que era uma editora que publicava muitos livros paradidáticos, muitos livros para serem usados como leitura na escola, a Ática teve uma ideia genial. Ela criou uma coleção chamada Para Para Gostar gostar de ler. de Ler. Então, Tenho toda. eram crônicas de 4 nomes da literatura brasileira. Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. Tagore, a Ática vendia, desse primeiro quarteto saíram 5 ou 6 ou 7 números, não me lembro exatamente, tenho todos aqui. Tagore, a Ática vendia como banana em feira. As edições da Ática eram 700 mil exemplares. Por quê? Porque todo mundo gosta de ler esses caras. Então, você imagina se a Ática fizesse uma edição com trechos, e olhe, Tagore, que o que eu vou dizer é muito sério e eu diria até perigoso, porque muita gente pode não entender o que eu vou dizer. Mas se a Ática fizesse uma coleção chamada Para Gostar de Ler, com textos do barroco brasileiro, com textos do romantismo, ela venderia 700 mil exemplares? Não venderia, porque isso é uma literatura mais especializada. É preciso você já ter uma certa vivência para você entender o que foi o barroco brasileiro, o que foi o romantismo, o que foi o parnasianismo. Eu não quero dizer que esses estilos de época, que muita gente chama, eu diria até de uma maneira não muito, digamos, aconselhável, chama de escolas literárias. Esses estilos de época, eu não estou querendo dizer que eles não sejam importantes, eles são importantíssimos, mas há a hora para eles. Você tem de estar preparado para eles. Então, por que é que a Ática vendia 700 mil exemplares do Para Gostar de Ler? Porque era Fernando Sabino, era Paulo Mendes Campos, era Rubem Braga. E ali nasceram escritores que depois se apaixonaram por Machado de Assis, depois se apaixonaram por Lima Barreto, por Guimarães Rosa. Então, é preciso que o professor entenda aí, você tem de ter estratégia, você tem de conquistar o aluno. Isso é estratégia, é uma estratégia didática que você tem de utilizar. Então, quando você citou o Menino no Espelho, do Fernando Sabino, por que é que as pessoas gostam? Porque aquilo tem a ver com a sua época, com a sua vida, com o Brasil em que você está vivendo. Pronto, você ganhou o leitor ali, você agarrou o leitor. A partir dali, você diz, agora sim, agora ele vai se preparar para voos mais altos. Eu nunca me esqueço, agora, um grande memorialista brasileiro, uma figura de uma importância extraordinária chamado Pedro Nava. Pedro Nava me disse, na entrevista que me concedeu, Pedro Nava disse, eu só fui apreender a grandeza de Machado de Assis aos 40 anos de idade. Imagine isso dito Pedro Nava, que era um intelectual refinadíssimo. Ele disse, antes dos 40 anos, eu não consegui chegar a Machado, eu não consegui me deixar invadir pela grandeza daquela obra literária. Ele disse, eu precisei chegar aos 40 anos para dizer, agora sim, agora eu estou sabendo quem é esse cara. Então imagine isso dito por um Pedro Nava. Né? Então é preciso nós sabermos agarrar o leitor. O professor tem, eu acho que tem essa missão estratégica.
agarre o leitor, conquiste-o e ele se tornará um grande leitor. Né? Agora, é preciso saber fazer isso em sala de aula, né, Tagore? É preciso. E eu acho muito difícil, sabe, Edmilson? A gente perde levas e levas e levas de leitores com essa estrutura que a gente tem hoje de vestibular, né, que obriga as pessoas a lerem certas coisas e elas não estão preparadas para isso, né? E infelizmente, e os livros não se atualizam. O problema é que não se atualiza. Por exemplo, Lima Barreto. Eu descobri o Lima Barreto já cheio de cabelo branco e eu fiquei apaixonado. Apaixonado. E eu acho que um caminho interessante, até sugiro aí para quem não quer começar, por exemplo, um Lima Barreto, é pegar o audiolivro dele, que foi dito que foi narrado por um ator da Globo, que é fantástico. Fantástico. Procure, eu acho que no e-book tem, e é lindo. E aí, Edmilson, eu acho que a gente já está chegando aí aos nossos finalmente, mas eu queria. Você citou uma coisa interessantíssima. Lembrei. Que é um pouco polêmico, mas você falando sobre duas coisas. Alguém me lembrou aqui, não sei, deixa eu ver quem é que foi. Falou sobre. Que a gente não falou, e eu acho que merece ser dito aqui, sobre o Monteiro Lobato. Ana Maria falou que ela conhece, segundo o Fernando Sabino, ela conhecia mais o Encontro Marcado do que o próprio Fernando Sabino. Ele dizia isso, ele dizia, Ana, você conhece o Encontro Marcado mais do que eu, porque você se lembra de coisas do Encontro Marcado que eu não me lembro mais, você se lembra, você cita isso. Ele ficava impressionado com isso, é verdade. A Ana Maria conhece o Encontro Marcado muito mais do que eu, porque eu acho que eu li o Encontro Marcado, se eu não me engano, 2 vezes. A Ana Maria leu muito mais do que eu, muito mais. Gente, eu tenho que ler isso, porque a Ana Maria já me sugeriu para eu ler e eu não li. Eu até vou ver se eu tenho aqui nas bibliotecas que eu herdei, se eu tenho ele aqui. O Edmilson, uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é interessante você ia dizendo assim, é uma coisa até meio polêmica, você ia falando e a sobre gente isso. até conversou com isso em outros nossos bate-papos, mas o interessante de entender e analisar, por isso que é importante entender quem é o escritor. Vamos pegar Monteiro Lobato. Eu acho que Monteiro Lobato deve estar revirando dentro da sua, ou lá do outro lado, não sei lá onde é que ele está, mas dizendo as maiores impropérios sobre a literatura do Monteiro Lobato, porque uma coisa que Dostoiévski faz, que a gente conversou aqui agora, é que é o seguinte: ele coloca os personagens dele sempre em 2 posições, de algoz e de vítima, dentro das suas histórias. É tão interessante isso. E quando você é algoz é uma coisa, quando você é vítima é outra. E aí o que eles nos fazem? Nos faz ver que nós precisamos entender a literatura também em seu tempo. Claro. Tagore, você está tocando em um assunto importantíssimo. Olha, quando eu trabalhava na consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, onde estive 22 anos, né, como funcionário da Câmara, fiz concurso público, trabalhei 22 anos na consultoria da Câmara. Então, surgiu uma ideia de nós criarmos na Câmara dos Deputados uma coleção. Essa ideia me foi dada pelo chefe de gabinete de um presidente da Câmara dos Deputados. E eu achei a ideia excelente. Ele disse: Caminha, nos fins de semana a Câmara é aberta para receber estudantes que vêm conhecer as dependências da Câmara, vêm ao plenário. Caminha, por que é que nós não organizamos um livro para dar de presente a esses alunos? Na saída, cada aluno receberia um livro de presente para marcar. Eu disse: José Humberto, era esse o nome. Eu disse: Humberto, excelente ideia, deixa comigo. Então, Tagore, eu criei, e me orgulho disso, criei uma coleção inspirada, Tagore, o título foi inspirado no Para Gostar de Ler, da editora Ática. Eu me lembrei do Para Gostar de Ler e dei a essa coleção o título O Prazer de Ler.
O Prazer de Ler. Essa coleção, ela vingou, ela hoje já está, sei lá, no número 37, 38, não sei. Mas o primeiro volume foi organizado por mim. E quem foi que eu escolhi? Eu escolhi o Machado de Assis. Olhe como é interessante o que eu vou dizer. Mas o Machado de Assis, que é o Machado de Assis que pode interessar aquela faixa etária da adolescência e tal. Então eu não fui para o Machado de Assis romancista. Eu fui para o Machado de Assis contista e fiz uma seleção de contos de Machado de Assis que eu disse, esses contos vão interessar a esses jovens. O título dessa coletânea era Conto de Escola, que é um dos contos do Machado de Assis, Conto de Escola e outras histórias curtas. Pois bem, você acredita, Tagore, neste volume, há um conto do Machado de Assis que fala sobre a escravidão. Se eu não me engano, é a história. Faz muito tempo que eu li isso, não me lembro exatamente o que é, mas é a história de uma menina que é negra, filha de escravo, algo ligado a isso aí. Eu não me lembro porque há muito tempo que eu li esse conto do Machado. Mas a verdade é que, agora imagine, você acha que essa resistência que determinadas pessoas têm a certas obras literárias por não contextualizar a obra no seu devido tempo, agora isso não é só de pessoas iletradas, não, porque um colega meu da consultoria legislativa, imagine, uma pessoa de alto nível intelectual, veio a mim e disse assim, Caminha, você pôs esse conto nessa coletânea? Caminha é um conto que fala sobre a escravidão, Aí eu disse, claro. Ele disse, não, mas isso eu acho que não é. Aí eu disse assim, olhe, isso é história. O Machado de Assis ele não inventou nada, ele apenas pôs naquele conto um momento da história do Brasil. Então é importante que o aluno leia aquilo até para ele saber que houve isso na nossa história. Agora imagine, Tagore, uma pessoa intelectualmente preparada ficou chocada pelo fato de, naquele livro, haver um conto de Machado de Assis ambientado na época da escravidão brasileira. Por isso que você vê hoje ideias absurdas, você citou, e muito bem lembrado, Monteiro Lobato, de pessoas que estão querendo reescrever a obra do Monteiro Lobato. Agora, isso não pode. Você não pode interferir em uma obra literária. Quando a pessoa... Houve um tempo aí, não me lembro quem foi a pessoa, e eu não guardaria o nome dela, até porque não mereceria essa atenção toda. Mas alguém que sugeriu que o Machado de Assis deve ser simplificado. Não, você deve simplificar Machado de Assis. Meu amigo, isso é a mesma coisa de você pegar um quadro de Van Gogh, olhar e dizer assim, olha, esse quadro é bonito. Agora, em vez desse verde aqui, eu vou pintar aqui, eu vou botar um ocre. Aquela parte ali que está um azul celeste, eu vou pintar e botar um azul marinho. Você não pode fazer isso, porque a obra é de Van Gogh, não é sua. Né? Então é preciso as pessoas entenderem que aquela obra ela foi gerada em um momento histórico, em um momento social, em um momento político. Né? Então, quando se fala hoje em reescrever Monteiro Lobato, em reescrever Machado de Assis, para simplificar Machado de Assis, pelo amor de Deus, eu me lembro, eu tive um colega que já me defendeu a ideia de que o hino nacional brasileiro é muito complicado, que a letra do hino nacional deveria ser simplificada. E eu disse para ele, olha, não seria melhor as pessoas procurarem conhecer um pouco mais a língua portuguesa? Eu acho que seria mais interessante, em vez de simplificar a letra do hino nacional, se as pessoas tivessem um conhecimento melhor da língua portuguesa, elas entenderiam melhor o hino. Eu até escrevi um artigo sobre isso, a propósito desse comentário, e eu, como um exercício, eu pus nessa crônica o hino nacional brasileiro em ordem direta. Eu pus todo o hino nacional em ordem direta. Eu disse, para os que acham o hino difícil, é isso que ele está querendo dizer.
É isso que o Osório Duque Estrada quis dizer na letra, né? Edmilson, é engraçado que já fizeram isso, né? E eu acho, já simplificaram Machado, já reescreveram Monteiro Lobato, e eu, né, que obviamente trabalho com livros, e você fez a ilustração perfeita. Quem é que refaz uma obra de arte? Por quê? Esses Exato, não caras, pode. a gente não está falando de Monteiro Claro, Lobato. Ele não é o qualquer um. exato. Ele é o Monteiro Lobato. Ele é o Claro. cara. Você já imaginou, Ele. agora o cara chegar, pegar a quinta sinfonia de Beethoven e dizer assim, olha, essa sinfonia é maravilhosa, mas esse trecho aqui, em vez deste clarinete, Vamos colocar um pagodinho aqui que fica melhor. Exato, eu vou botar aqui outra coisa, porque você não pode fazer isso. Ninguém tem o direito de mexer em uma obra de arte. Não pode. A obra de arte, ela pertence historicamente a quem a fez, né? Isso é uma loucura, né? Porque você, além de infringir um direito autoral, e aí o que eles fazem? Eles fazem que é uma releitura. Releitura. Então, peraí. Se é releitura, tem que ter o autor que fez a releitura. E não falar que é o Monteiro Lobato, colocar o Monteiro Lobato de todo tamanho. Ou o Machado de Assis. Claro. Isso é muito louco e a gente vive momentos, né, Edmilson? Que aí o que eu acho que a literatura é fantástica. É a mesma coisa da que a gente estava discutindo qual é o melhor livro, que não sei o quê. Qual foi seu melhor livro? Não existe. Não, a literatura, ela é um processo sinérgico. Não é verdade? Eu tenho uma ideia, você tem outra ideia. Eu leio você não deixou de ter a sua ideia. Só que eu apreendi a ideia. Então nós temos sua, mais a minha, mas a que eu peguei sua. E ela é um somatório de ideias. A literatura ela é feita disso. E vão criar outras ideias. Então, essa é uma discussão que me vem aqui agora. Publiquei um livro, sempre está me vendo. Então, é um livro, é a liberdade, é a capacidade nossa de pensar, né? Que é muito diferente do filme, que também é uma outra arte, mas é muito diferente, é muito mais profundo, acredito eu, né? Ok. Edmilson, eu acho que a gente chegou ao final. Eu não vi aqui se tinha algum outubrino, né, ou libriano que estava aqui para a gente fazer. Setembrino, né? O setembrino também, o setembrino ali, o começo ali que é o meu librianos. caso, né? Que é o meu caso. Tagore, Tagore, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Tagore, e já que você fez alusão aos que participaram da nossa conversa, de agradecer a todos esses leitores que enriqueceram esse nosso encontro. Muitíssimo obrigado, porque isso é prova, Tagore, de que o mundo tem salvação. A humanidade deve ter esperança, porque se há pessoas que continuam a ler, se há pessoas que continuam apaixonadas por literatura, por música, por arte, por cinema, Tagore, então não podemos perder a esperança. Todos esses amigos que se sentaram à mesa conosco para esse bate-papo, todos eles são a prova de que nós não podemos perder a esperança de que dias melhores virão. Pode ter certeza. A todos o meu muitíssimo obrigado. Edmilson, eu agradeço e eu acho que a gente está num processo de melhora sempre, né? Já melhoramos. Sim, eu acho que é um pêndulo histórico andando para lá e para cá. Claro, quem vai ganhar o livro vai ser o Daniel Barros. Viu? Então, Edmilson, prepara um desses livros aí que eu vou para o Daniel Barros. Com o maior prazer. Tá bom? Daniel Barros. Para o libriano Daniel Barros. E aí eu vou pegar e vou mandar... Daniel, manda depois aí pro nosso e-mail, contato@tagoreeditora.com.br, o seu endereço para eu mandar o livro para você. Bruno, o maior prazer, e agradecer a todos, né? Agradecer aí a Sara, a Rafa, que estão organizando, né? Todo esse que sempre organizam aqui esses nossos bate-papos. Agradecer a todos que estiveram aqui. Obrigado, e eu espero que a gente possa se encontrar. E quem quiser achar o livro do Edmilson, o último livro dele está lá com a gente no escritoresbrasileiros.com.br.
e nas livrarias Leituras, que são a nossa grande parceira aqui em Brasília e no Brasil. Também temos, o livro também está na Amazon, para quem todo mundo. E a leiturana aqui, Edmilson, a Ana Veiga, que eu quero muito fazer esse contato entre vocês dois, que eu acho que vai ser um contato epistolar fantástico. Com o maior prazer. Mande um abraço para minha amiga Ana Maria e para toda a família Caminha. Gente, obrigadíssimo pelo tempo. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.